módulo 9, vídeo 5, récitas e pós-produção. Bom, ensaiamos tudo, chegamos na estreia, estava lindo, maravilhoso. O que a gente tem que se preocupar durante as restas? Na manutenção do espetáculo. Então, você tem que ver tudo que tem que ser reposto. Por exemplo, tem pão, às vezes eu já fiz espetáculo que precisava de pão, que o cantor ou algum comia em cena. Então você tem que se preocupar de toda a resta ter aquele pão lá preparado e fresco, né, para não ter um pão mofado e alguém ter uma intoxicação. Então você tem que pensar em tudo da manutenção do espetáculo. Se tem lavanderia, é muito importante, porque às vezes um figurino suja e ele tem que estar limpo para o início da próxima resta. Pode sujar com sangue artificial ou com alguma... Então tudo isso você tem que prever. Às vezes não é nem que suja, às vezes os próprios cantores demandam uma energia muito grande, o papel, e eles suam, que é natural. Então você precisa lavar o figurino, para o figurino estar em boas condições para a próxima resta. Então essa manutenção do espetáculo, ela pode ser desde a limpeza até material de reposição. Por exemplo, tem fumaça no espetáculo para efeito de luz, você tem que ver se o líquido de fumaça está em dia, se tem o suficiente para a próxima resta. Gelo seco, tudo isso durante as restas você tem que ter essa manutenção do espetáculo, saber se está tudo em dia, conversar com a sua equipe, com os seus técnicos operadores, saber se está tudo bem, se está tudo ok. É basicamente isso. Uma vez que a confusão grande já aconteceu, tudo que tinha que dar errado já deu errado durante os ensaios e todo mundo foi corrigindo. Então, em geral, durante as restas você não tem com que se preocupar muito, o espetáculo já está pronto. Então é só isso. Pós-produção, acabaram-se as restas. Pós-produção, o que é a pós-produção? Você tem que se lembrar que aquele cenário que entrou no palco, ele tem que sair do palco. Então é importante que você preveja a desmontagem daquele cenário. Em geral, você não pode guardar, ou não é aconselhável guardar os figurinos todos suados. Então você leva para uma lavanderia para dar uma lavagem, para você armazenar aqueles figurinos de uma maneira que eles não vão mofar e que não dar cheiro, enfim. Então tudo isso é na pós-produção. Desmontar o cenário, tirar o cenário de dentro do palco, de dentro do teatro, decidir para onde que ele vai, se existe uma central técnica, ele com certeza vai para a central técnica. Se não existe uma central técnica, você não pode ficar com o cenário ali nos cantos do teatro, você precisa dar um descarte de alguma maneira, ou armazenar em algum galpão, ou doar, enfim. Então tudo isso é a pós-produção. Pós-produção, pagar todo mundo, né? Lógico, cumprir os seus compromissos contratuais e pagar os solistas, pagar todo o equipamento e tudo que você, se tem alguma coisa que você ainda não resolveu, é na pós-produção que você vai finalizar tudo isso. Também na pós-produção, uma coisa importante que você faça, ou que acostume a fazer, um pequeno relatório daquela produção. A produção foi feita, nós quitamos uma coisa, pegar todos os comprovantes, recibos também, isso é super importante vocês terem em mãos. Vocês pagaram todo mundo, juntem os recibos, juntem as notas fiscais de material de cenário figurino, entenda quanto que você gastou, isso vai te ajudar nas próximas produções, você analisar como foi aquela produção. Então por isso que eu falo que é sempre bom ter um relatório final de uma produção, você saber juntar tudo e contabilizar. Eu gastei quanto? Porque no dia a dia vão aparecer um monte de coisinhas que você vai gastar um pequeno dinheiro, mas esses pequenos dinheirinhos que você compra mais linha, compra um botão extra, compra mais uma caixa, um galão de líquido de fumaça, às vezes faz uma grande diferença e isso pode te ajudar nas produções futuras, para você prever o que aconteceu. Eu costumo sempre deixar uma verba na produção para gastos que são esses gastos pequenos. Nunca pense na pré-produção lá que você vai, eu tenho isso, eu posso gastar até isso. Não, você sempre pode gastar um pouco menos, porque você tem que ter uma verba de contingência. Coisas acontecem
todas as produções, sejam elas superproduções em grandes teatros de ópera ou pequenas produções em companhias independentes. E o produtor tem que estar com essa maleabilidade de ter um dinheirinho ali reservado para essas contingências que aparecem durante o processo. E esse relatório final, uma coisa que é importante também é vocês sempre contabilizarem quantos empregos vocês geraram. Isso para o nosso futuro é muito importante. A cultura, ela é uma fonte geradora de renda, de emprego, de impacto na economia local. E é muito importante que todos os produtores, desde pequenos, médios e grandes, comecem a contabilizar para a gente ter esses números no futuro, na ópera ou nos nossos concertos, recitais, quantas pessoas a gente emprega ou a gente movimenta. Porque mesmo quando você faz um concerto com música de câmara, você está usando o iluminador, você está usando o técnico de palco, enfim, tudo isso são números que contam a favor da cultura. Obrigada.